Aleluia, glórias a Deus. Louvores ao Senhor. Muito bom expressar a nossa fé através dos louvores, a nossa gratidão a Deus através dos louvores. Mateus capítulo 6, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Jesus falando, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. O que o nosso Senhor Jesus ele está dizendo aqui para nós? Que a vida, ela está no nosso olhar. A vida, ela está na forma que você enxerga ela. Se você olhar para as coisas com maldade, se você olhar para a vida com uma perspectiva de maldade, de impureza, se você olhar para as pessoas com um olhar já de preconceito, o seu corpo será tenebroso. Porque se uma pessoa começar a conversar, a falar, e ela tiver uma palavra de Deus para falar, e se você enxergar essa pessoa, esse mensageiro já com outro olhar, nada do que ele falar vai prestar para você. Porque você já olhou e você já decidiu que não quer entender ele. Você já decidiu que não vai ouvir ele. A vida, ela está no olhar. A forma que você enxerga o seu trabalho, você vai encarar o seu trabalho. A forma que você enxerga a sua família, a forma que você olha para os seus irmãos, para as pessoas, para as almas aí fora, para homens e mulheres aí fora, está o segredo da vida. A vida está no olhar. E quanto mais maldade no olhar, mais demônio tem. Tem gente que vê demônio em tudo. Olha o demônio em cima do telhado. Olha o demônio na cortina. Olha o demônio. Aquele ali é um endemoniado. Aquele ali é um pecador. A pessoa, o olhar dela, ela já está decidindo a vida. Por isso que Jesus está querendo dizer aqui, olha, a candeia do corpo são os olhos. E só se os seus olhos forem bons, se o teu olhar for bom, o teu corpo terá luz. Tem pessoas que ela vê impureza em tudo. Tem pessoas que ela vê pecado em tudo. Isso é pecado, isso é errado, isso não presta, isso não é de Deus, isso é porcaria, isso. Por quê? Porque ela vê tudo isso. Olha o que o Tito fala aqui, Tito capítulo 1, versículo 15, eu vou só ler para vocês. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-lhe com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tudo para a pessoa pura é puro. Para mim é inocente. Para mim não tem mal nenhum. Tem coisas, você pega uma criança, que é um símbolo de pureza, que é a criança. Tem coisas que a criança vai olhar e ela não vai ver maldade. A gente que já é mais adulto, vamos enxergar a maldade ali. Mas para a criança o olhar dela é puro. E às vezes um cego fisicamente de olhos, para você ver como que a questão desse olhar que Jesus está falando, ela está mais aqui na mente. Um cego que não tem capacidade de enxergar fisicamente como nós, às vezes ele enxerga um mundo melhor que nós. Um mundo mais bom que nós. A
A maldade, ela está no olhar. A maldade, ela está diante dos olhos. E quanto mais maldade, mais diabo. Quanto mais maldade, mais perversidade aqui, mais a gente vai enxergar mal nas pessoas, no mundo, na vida. Mais a gente vai olhar a vida com amargo. Mais a gente vai olhar a nossa família, as pessoas, os defeitos das pessoas com maldade, com malícia. Porque tudo isso está no olhar. Agora, se eu e você tivermos um olhar bom, um olhar puro para as coisas, para a gente, para nós vai ser puro. E ainda que não seja puro, nós estamos olhando com pureza para aquilo. Olha o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, com a doutrina, com ensinamentos maravilhosos, anunciando a palavra. Você imagina ouvir Jesus pregando. Mas olha só o que os nazarenos fizeram. Não é este filho de José? Não são esses os seus irmãos e as suas irmãs? Eles já renunciaram Jesus antes mesmo de querer ouvir. A palavra era maravilhosa. Eles até reconheceram que era uma doutrina boa. De onde é essa doutrina que ele prega? De onde vêm esses ensinamentos? Mas quando eles começaram a olhar para Jesus, eles começaram a ver que Jesus cresceu ali com eles. E ali eles foram impedidos de ter fé por ele mesmo. O próprio olhar deles, o próprio olhar maldoso deles, não conseguiram enxergar que o Filho de Deus estava andando ali. Jesus chorou ali em Jerusalém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas as vezes eu quis te abraçar como uma galinha faz com seus pintinhos. Agora vocês vão ser invadidas, porque vocês não reconheceram o tempo da visitação de Deus. O Filho de Deus, o próprio Deus está andando ali em Jerusalém, mas o olhar das pessoas só enxergava maldade. Olhávamos para Ele, mas nenhuma beleza víamos nele para que desejássemos. As pessoas olhavam maldade. O problema está no olhar, meus irmãos. Como eu e você temos enxergado a vida, como eu e você temos enxergado o mundo, com malícia, com maldade, ou nós temos enxergado o mundo com um olhar puro, com fé, com esperança e com amor. Eu sempre falo que o amor é um regulador. Quanto mais amor, menos pecado, menos defeito. Aleluia. Se eu pegar o regulador da TV e aumentar mais amor, vou ver menos defeito nas pessoas. Se eu tiver amando menos amor, eu vou olhar mais defeito nas pessoas. Mais amor, menos defeito na minha esposa, vou ver no meu esposo, nos meus filhos, no meu trabalho. Mais amor. É a forma, é o olhar com amor. Conta-se uma história que tinha uma história bem conhecida, mas diz que mudou uma vizinha do lado, e a mulher pegou e olhou pela janela e viu a vizinha estendendo roupa no varal e falou: olha, Maria, como essa vizinha ela é porca, olha as roupas toda amarelada, toda encardida, ela não sabe lavar roupa. Aí passava uma semana, a mesma coisa, olha as roupas, que roupa encardida, as roupas branquinhas, tudo encardida no varal, credo, que porca, que nojo. Aí um dia a mulher acordou, dormiu um pouquinho mais tarde. Quando ela acordou, ela olhou pela janela, ela viu as roupas tudo branquinhas,
estendido no varal. Ela falou, foi com o marido, lá, marido, parece que a vizinha aí aprendeu a lavar roupa. Ela falou, não, hoje eu acordei mais cedo com disposição e lavei a nossa janela que estava suja. Não era as roupas que estavam sujas, mas era a janela dela que estava suja. E essa ilustração, às vezes, a maldade que eu e você às vezes enxergamos, é nossa janela do nosso olhar está encaridita, cheio de preconceito, cheio de preposições, cheio de prerrogativas, cheio de dedos apontados, cheio dessas coisas. A janela do nosso olhar, como que ela está? Como que a janela do nosso olhar está? Mais amor, menos defeito. Menos amor, mais defeito. Eu vou enxergar o mundo no olhar. Quando você está amando, quando você está namorando, né, você não vê os defeitos. Você está apaixonado, você está amando. Aí você vê, tudo é bonito. Tudo é bonito. O namorado um rotinho, que bonitinho. Porque você é amor. Você está amando, você está apaixonado. Aí quando o amor vai esfriando, nossa, tudo que o marido está fazendo está fazendo alguma coisa que não presta. Não é assim? Porque está faltando amor aí, viu? Tudo que a esposa é o amor está faltando. Às vezes é o nosso olhar, é a maldade, a malícia no nosso olhar, queridos. Conta-se outra história, que não está na Bíblia, mas diz que nos tempos de Jesus, tinha um cachorro morto ali, um cadáver morto ali, no chão. Aí passou um fariseu e falou assim, né, olhou para aquele cachorro, sabe? Até com mosca dentro, aquele corpo daquele cachorro, e falou, era um sarmento. Aí passou um saduceu, era um punhento. Aí passou um samaritano, era um vira-lata. Olhou para ele. Aí disse que Jesus estava passando, olhou para aquele cadáver. Falou, nossa, que dentes brancos esse cachorro tinha. Porque conseguia olhar a qualidade de um cadáver. Será que nós conseguimos olhar a qualidade de um cadáver? Será que nós conseguimos olhar a qualidade nas pessoas? Será que nós podemos procurar enxergar aquilo que é bom? Ou a gente quer demonizar tudo? Ou você olha para essa cadeira e fala, não gosto dessa cadeira, aí já demoniza no dele, não presta. O apóstolo Paulo falava assim, isso eu te louvo, isso eu não te louvo, era assim que ele tratava a vida. Ninguém é feito só de defeitos, meus irmãos. E ninguém é feito só de qualidades. Todos nós temos coisas a ser elogiadas e coisas a ser criticadas. Todos nós temos coisas a ser melhoradas. E o melhor olhar é enxergar a si mesmo. Enxergar a si mesmo. Você quer ver, ter mais misericórdia das pessoas? Enxerga os seus defeitos. E você vai olhar para você vai falar, eu também posso cometer isso aí. Eu também posso errar assim. Qual olhar que você está olhando para você? Qual olhar que você está olhando para o mundo? Então, a palavra de Deus, ela está nos orientando como está o nosso olhar, porque a vida ela está na forma que nós enxergamos o mundo. Um mundo com esperança, um mundo com amor, apesar dos seus defeitos, apesar do caos que é neste mundo, você consegue enxergar coisas boas? Você consegue enxergar uma poesia boa, uma música boa, um livro bom, alguém que faz uma comida boa? Ou a gente só enxerga defeitos? Ou a gente só serve para criticar? Ou tudo para nós está não presta porque demonizamos tudo?
Vamos demonizando, isso é pecado, isso é errado, isso não presta. E aí a gente vai olhando a vida aí. Aí o mundo não vai prestando mesmo. Porque tudo não presta. Imagina aí, a praia não presta, piscina não presta, trabalho não presta, o carro não presta, os pais não prestam, o sogro não presta, a igreja não presta, a comunidade não presta, o pastor não presta, o padre não presta. Onde eu vou morar? Tudo não presta. Onde eu vou estar? Será que tudo não presta ou a maldade está no meu olhar? Então que nós possamos procurar lavar os nossos olhos com colírios e olhar e procurar e saber assim que Deus fez esse mundo e tem muito nesse mundo. Tem muitas almas boas, muitas pessoas ainda que amam, que ajudam, que socorrem. Que nós possamos poder enxergar isso. Que nós possamos poder enxergar o bem das coisas. Às vezes procurar enxergar qualidades até em defeito, em políticos que a gente não gosta, que a gente não pega bem. Por quê? Vamos procurar enxergar qualidade para ver. Mas a gente só quer frisar os defeitos. E aí vamos ali sofrendo, amargurado. 4 anos, né? Uma eleição, fica ali. Não, deixa eu procurar, alguma coisa de boa deve ter, não é possível. Vamos apontar, nisso eu te critico, nisso eu não te louvo. Mas nisso eu te louvo, vou procurar ver se enxerga. Aí se não tiver mesmo, não tem jeito. Mas a gente precisa procurar. Procurar olhar a vida com um olhar melhor, mais puro. Olhar para o nosso trabalho, olhar o que nós temos, o que nós possuímos, aquilo que Deus já nos deu. Olhar com um olhar de gratidão e procurar ver o bem da vida. É assim que nós precisamos fazer. Tem sabedoria, irmãos, a sabedoria, verdade e sabedoria tem que estar em lugares às vezes que a gente não vai procurar. Está em livros, está em músicas, está em coisas assim que está falando ali, ó, em poemas, em coisas que a gente já memorizamos, mas ali, ó, às vezes tem uma coisa que talvez é uma chave para um entendimento nosso, mas a gente já demonizamos tudo. Quanto mais maldade no olhar, mais demônio, mais diabo, tudo. E quanto mais olhares malignos olhando ao mesmo tempo, mais forte fica o diabo. Quanto mais. Porque a gente já tirou tanta coisa de Deus e demos para o diabo. Não é? Tantas coisas nós tiramos da mão do Senhor. Não, isso é do diabo. E o diabo foi tomando posse. Por isso que ele falou, tudo é meu, me deve. Né? Se prostrar agora, tudo me deu, porque foi me entregue. Quem entregou? E as pessoas estão só entregando. Né? E aí a gente deixa, muitas das vezes, de desfrutar da vida, da nossa humanidade. É essa palavra que eu quero deixar para a nossa reflexão hoje. Amém? Vamos orar a Deus, para que o nosso Deus possa nos ajudar a enxergar a vida com um olhar melhor. E ainda que não seja puro, mas nós vamos enxergar com pureza. Nosso Deus e nosso Pai, nós, diante dessa palavra que foi exposta ao nosso coração, às nossas mentes, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, que nos ajude a enxergar o mundo como Jesus enxergou. A enxergar o mundo como o Senhor Jesus enxergou, como Ele olhou a vida, como Ele valorizou as pessoas,